Dezembro chegou. Amém? Para alguns, misericórdia, né? Parece que foi ontem que nós estávamos aqui dizendo adeus ano velho e feliz ano novo. Já estamos em dezembro, e dezembro é um mês de avaliação, dezembro é um mês de tomada de decisões, dezembro é aquele mês que a gente diz, bom, ano que vem eu vou para academia. Dezembro é aquele mês que a gente diz, ano que vem eu vou emagrecer. Esse ano não deu, né? Dezembro é aquele mês que a gente diz assim, não, ano que vem eu vou mudar os meus hábitos, eu vou ser mais disciplinado, eu vou fazer aquela viagem dos sonhos. Já tem gente cutucando assim, a esposa olhando pro marido, tá vendo? Vai, dezembro é um mês de muitas decisões, é um tempo de tomada de decisões. Dezembro é um tempo de mudança de vida. Por isso nessa manhã, nesse primeiro domingo de dezembro, nessa manhã tão especial, eu quero ministrar ao seu coração sobre decisões que transformam. Eu quero dividir da parte de Deus sobre esse tema. Decisões que transformam. Entre tantas decisões que você provavelmente vai tomar nesse mês de dezembro, ou pensou em tomar nesse mês de dezembro, a respeito ainda desse ano ou do próximo ano, eu quero convidar você a refletir sobre decisões que realmente transformam. E quero pedir que você abra a sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. E quero ler com você os versos de 14 a 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versos de 14 a 17. Abra, por favor, a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia. Você que está aqui, você que está conosco no nosso campus online, temos muitas pessoas no nosso campus online. E que final extraordinário, de semana extraordinária tem sido esse aqui, desde sexta, quando tivemos o nosso Conexão, que é o encontro com aqueles que serão recebidos hoje como membros da nossa igreja. Depois já emendamos na vigília de oração, que foi espetacular, abençoador, até 1h da manhã. Pela manhã no sábado, estávamos aqui com quase uma centena de líderes de pequenos grupos e microgrupos no tempo de mesa. Que tempo especial ontem de manhã. Então tem sido um final de semana extraordinário. Agora pela manhã essa festa, esse banquete com a celebração de batismos, né, e a celebração da ceia do Senhor. E à noite, deixa eu dar um spoiler já, você não pode perder Anjos, Preparem-se. O musical do nosso Ministério Infanto Juvenil. Você percebeu que nós estamos cheios de nuvens aqui e tal. Então, eu não vou dar spoiler, mas eu participei, eu assisti parte dos ensaios e vai ser abençoador. Então venha, participe, vai ser um final de semana, está sendo um final de semana extraordinário e será um musical que marca as aberturas das nossas celebrações de Natal. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e impactado. Venha, se você não puder estar aqui, participe pelo nosso campus online, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas antigas, elas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Decisões que transformam. Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo, ele nos move para uma nova vida. O que Paulo quer dizer para nós aqui, que ele quer nos desafiar e ensinar, de certa forma é aquilo que já foi testemunhado por esses 6 irmãos que passaram pelo batismo. Quem encontra Jesus não muda só de religião. Quem encontra Jesus não muda só de religião, não muda só, mas muda de vida. Mas toma a decisão de viver de uma forma diferente. Quem encontra Jesus nasce para uma nova história. Por isso, entre tantas decisões que você deve, precisa ou pensa em tomar nesse ano, eu quero chamar a sua atenção para as palavras do apóstolo Paulo, para alguns princípios para decisões que transformam. A primeira delas é que o amor de Cristo, ele deve ser o fundamento de decisões que realmente transformam a sua vida. Se você observar o verso 14, Paulo vai dizer assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Sabe o que leva a gente a mudar?
não é força de vontade. O que leva a gente a mudar de verdade não é o que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente acha. Por exemplo, quantos de vocês aqui não disseram em 2025 que iriam mudar de hábitos, não iriam mais comer tanto doce, tanta gordura, iam comer comida de mais qualidade? Não precisa levantar a mão. Mas quantos simplesmente não fizeram isso? Não precisa levantar a mão também, não quero constranger ninguém. Quantos aqui não tomaram a decisão de 2024 para 2025, eu vou falar da bendita academia, que esse é o negócio de todos nós, né? Que iam para cá, não, vou falar, que iam emagrecer. 2025 eu vou emagrecer, vou tomar jeito. E o tempo passou, nada mudou, como diz o poeta. Quantos aqui não disseram que iam ler a Bíblia toda pela primeira vez? E quando chegou nos números, no Levítico, ali o negócio engasgou, que está agarrado lá até hoje. Você esqueceu e abandonou. Tá aí, né, irmão? Deus vai falando. Quantos aqui não disseram que eu tenho um compromisso maior com a igreja, ou que eu dar mais tempo para a família, ou seja lá o que for? Sabe, deixa eu dizer algo para você. Paulo vai dizer para nós que o amor de Cristo, ele é o motor e a força que nos leva a mudar. Não é culpa que faz você mudar. Não é medo que faz você mudar, não é a tradição que provoca a mudança, mas é o amor de Cristo que redime, que acolhe, que purifica. Então, quando você decide entregar a sua vida a Jesus e dar a Ele o controle da sua vida, e deixar que Ele seja aquele que direcione a sua vida, todas as suas outras decisões passam a ter um efeito diferente. Entregar a vida a Jesus é a resposta a esse amor. Entregar a vida a Jesus e deixar Ele ser o Senhor da sua vida é decidir viver para aquele que morreu e ressuscitou por amor a você. Sabe, não é fácil viver a vida, não é fácil enfrentar os problemas, mas o amor de Cristo, Ele é o fundamento para decisões que podem realizar transformações profundas na sua vida. Gente que diz, eu vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de jogar, vou parar disso, vou parar daquilo, e nunca consegue. Se há algo que pode provocar transformação verdadeira na sua vida, é o amor de Jesus por você, é uma experiência pessoal com o amor de Jesus por você. Basta você imaginar, por exemplo, alguém diante de duas estradas, de uma encruzilhada, de uma bifurcação, melhor dizendo, e tem que fazer uma escolha. A primeira estrada, ela é familiar, ela é confortável, ela é tranquila, mas você sabe que o fim dela não dá em lugar nenhum. É um vazio. A segunda estrada, e a segunda opção que você tem nesse final de ano, é uma estrada nova, desafiadora, mas que conduz à vida. É óbvio a escolha que você deve fazer. É óbvio a decisão que você precisa tomar. É óbvio a transformação que você precisa realizar na sua vida. Mas não é fácil fazer isso. Sabe, decisão de mudar não é fácil. A decisão de mudar de vida, mudar de hábitos, mudar da forma de escolher não é fácil. A decisão de escolher a estrada, ela não é fácil, exceto quando existe alguém que te ama ao ponto de caminhar ao seu lado. Foi isso que Cristo fez. Quando Cristo veio a esse mundo, e abriu mão da sua glória, abriu mão da sua majestade, abriu mão do seu poder, e nós iniciamos hoje as celebrações do Natal, que representam exatamente isso. É muito mais do que um bebê numa manjedoura, é muito mais do que uma criança cercada por alguns pastores, mas é a prova concreta e cabal de que Jesus, o Cristo, o Deus, abriu mão, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, ele abriu mão da sua glória, ele se humilhou e tomou a forma de um ser humano para caminhar ao meu lado e para caminhar ao seu lado. O Natal, ele celebra essa expressão de amor, quando Jesus veio até mim, veio até você na forma de um bebê, para estar ao seu lado e te ajudar a fazer a escolha mais difícil, mas nesse processo transformar a sua vida e transformar a sua história. Talvez você esteja querendo mudar de vida há muito tempo. Talvez existem áreas da sua vida que você quer e sabe que precisa mudar, mas não consegue. Deixa-me dizer para você o que a Bíblia diz: o amor de Cristo é o fundamento de decisões que transformam de uma vez para sempre a tua história. O amor de Cristo é o fundamento
de decisões que podem transformar completamente a tua história. Existem decisões que nascem de pressão. Existem decisões que você toma por impulso. Mas decisões que permanecem para sempre são decisões que nascem do amor de Deus por você. Quantas vezes você disse, você sabe, não vou perdoar fulano, eu vou recomeçar, eu vou fazer isso, aquilo. A presença de Jesus na sua vida, o senhorio de Jesus na sua vida, o controle de Jesus sobre a sua vida é algo que vai produzir decisões que vão transformar a sua vida para sempre. Nessa comunidade de fé existem pessoas que lutaram uma vida inteira contra o vício do álcool, do cigarro, do jogo, de outros maus hábitos tantos, e tentaram de várias formas. Mas hoje estão aqui, não como homens e mulheres perfeitos, mas que foram libertos desses maus hábitos, que tiveram as suas vidas transformadas, não pelo esforço, não pela vontade, não pela autoajuda, mas pelo momento em que entenderam o amor de Jesus pela sua vida, que convidaram Jesus para ser o Senhor da sua vida, e constrangidos pelo amor desse Jesus, e na companhia dele, no poder dele, na graça dele, foram libertos, curados, restaurados e transformados. Gente que hoje não é mais escrava do vício, do jogo, da bebida, da pornografia, de outros maus hábitos, não porque seja forte o suficiente, não porque se sentiu culpado o suficiente, mas porque foi alcançado e entendeu o amor de Cristo, que tomou a forma humana, viveu cerca de 33 anos nesse mundo, pagou o preço do meu pecado, do seu pecado, foi morto, ao terceiro dia ressuscitou. E a Bíblia diz que hoje Ele está intercedendo à direita de Deus por cada um de nós, as escolhas que nós fazemos, nos dando a garantia de transformações, que todas as transformações que nós precisamos, todas as decisões que vão produzir transformação na nossa vida, elas serão eficazes, não pelo nosso poder, não pela sua capacidade, mas pelo poder do Cristo que habita em você. Que decisões você precisa tomar hoje? Perdoar alguém? Recomeçar uma área da sua vida, deixar um hábito ou um mau hábito, voltar para Jesus. Quem sabe a decisão que você precisa tomar hoje é entregar a sua vida a Ele, é ser constrangido por esse amor, parar simplesmente de ouvir falar de Jesus, gostar de Jesus, cantar de Jesus, vir a um lugar ou outros lugares onde falam de Jesus, mas entregar a sua vida completamente a Ele, constrangido pelo amor que Ele tem por você e que não desiste de você. Guarde isso, o amor de Cristo, Ele não apenas toca a vida das pessoas, mas para quem crê e entrega a vida a Ele, o amor de Cristo transforma a direção, transforma a história. O amor de Cristo transforma vidas. A segunda coisa que esse texto ensina e que eu quero compartilhar com você, é que quem está em Cristo toma decisões que realmente transformam, porque vive para um novo propósito. Talvez você diga, pastor, o amor de Cristo constrange, mas qual é a diferença? Por que é diferente quando eu entrego a minha vida a Cristo? Que diferença Jesus faz na minha vida? Sabe, quem está em Cristo, quem vive com Cristo, quem entrega a Cristo o senhorio da sua vida, é capaz de tomar decisões que realmente transformam, porque vive para um novo propósito. Paulo diz isso no versículo 15. É gente que entende que Ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Sabe, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando Ele é o Senhor da nossa vida, a gente lembra, e talvez se olhe assim, vocês se acham perfeitos? Não. Aqui, inclusive, é um lugar onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas, senão vai estragar o que Jesus está fazendo. Se você se acha perfeito, basta você levantar sua mão que eu vou fazer uma oração do Promove e Leva. Conhece a oração do Promove e Leva? Senhor, Ele e ela são tão perfeitos que nós somos ruins demais. Promove e leva o teu servo para perto de ti. Você não precisa mais da gente, você não precisa mais de oração, você não precisa mais de Bíblia, você não precisa mais de comunhão, você não precisa mais de nada. Para você só resta o céu, tem até as nuvenzinhas para te dar um. Sabe, antes nós vivíamos para nós mesmos. Mas hoje o que mudou na nossa vida e que nos ajuda a tomar decisões que realmente transformam é o fato de que agora nós escolhemos viver para Cristo. Antes nós vivíamos por nossas vontades, nossos planos, o que eu acho, o que eu quero. Mas quando eu sou constrangido pelo amor de Jesus, em Cristo eu começo a viver para Ele. Sabe, quando você entrega a sua vida a Jesus e Ele começa a fazer isso de dentro para fora, Ele muda a sua prioridade, Ele muda a sua agenda, Ele muda os seus hábitos, Ele te ajuda a mudar o seu temperamento. Sabe,
Quem está em Cristo consegue tomar decisões que realmente transformam, porque começa a viver para um novo propósito, com uma nova direção, com um novo caminho, com novas perspectivas, com novos parâmetros. Por exemplo, nós estamos em dezembro. E dezembro e janeiro, para a grande maioria, é um mês de férias. É um mês de descanso. E até para quem não viajar, quem não vai tirar férias, mas é onde se tira aqueles dias para fazer uma viagem, etc., descansar com a família. E aqui alguns vão viajar nesse fim de ano. Quem vai viajar de dezembro e janeiro? Está planejando viajar? Levanta a mão. Isso, aleluia. Aleluia. Chega a Páscoa, mas não chega janeiro para as férias, né? Sabe, alguns vão viajar de carro, outros de avião, outros de ônibus. Deixa eu dizer para você, o avião, o carro que você vai viajar, ele pode estar em perfeito estado, a mecânica em dia, limpinho, cheiroso. O ônibus lá, se você vai de ônibus, ele pode ter sido feita a revisão, se é aquele 2 andares, Master Blaster, Black Blues, aqueles ônibus que tem tudo agora que parece um... né, maravilhoso. Você pode ir de avião, que é rápido. Mas deixa eu dizer para você, eles podem estar perfeitos. Mas se o radar lá que conduz o avião, se o GPS ou o Waze que dá a direção para o ônibus não estiverem apontando o rumo certo, a possibilidade de você se perder é muito grande. Eu não sei se você já viveu essa experiência. Quem usa o Waze ou o Google Maps, de digitar o destino e não percebeu que colocou o endereço errado. Quem já viveu isso aqui, não? Não é possível que fui só eu, aleluia. Né? Você coloca o endereço e tem uma rua com nome parecido, você olhou rápido e você não sabe onde é, quando você diz isso aqui não tem nada a ver. Algumas semanas atrás, nós estávamos aqui no Clube da Luta esperando o nosso preletor chegar. E foi interessante que mais ou menos meia hora antes, ele me ligou, apavorado, e dizendo: Marcelo, meu amigo, não tem ninguém na igreja? Eu falei: como não tem ninguém? Eu estou aqui, o pessoal está aqui, o pessoal está chegando. A igreja está fechada. Eu falei: não, a igreja está aberta. A igreja está apagada. Eu falei: não, a igreja está toda acesa, o estacionamento, eu estou aqui, amigo. Ele falou: pera aí um instantinho. Ele é um carioca, como eu, que está 8 meses aqui em São Paulo. E ele mora na Zona Oeste. E quando ele ouviu o endereço que nós mandamos, é Avenida Boturuçu, 1432. Quando ele digitou, ele não percebeu, ele disse: rapaz, eu acho que eu vim para o lugar errado. Como é que é o nome da avenida aí? Eu falei: Boturuçu. Ele disse assim: eu botei Igreja Batista da Graça, apareceu a Avenida Tibiriçu, e eu, tum! Falei: amigão, me diga se uma rua, algum lugar que você está perto, ó, tem Avenida Goiás. Falei: amigão, você está em São Caetano do Sul. Qual é o nome? Mas na porta está a Igreja Batista da Graça. Falei: qual é o nome da rua? Ele: Tibiriçu. Eu falei: aqui é Boturuçu. Sabe, às vezes a vida da gente assim é parecido. A gente acha que a gente acha que está no caminho certo. Quando você tem em Jesus a decisão de entregar a sua vida a Ele, é como ajustar a direção para a sua vida ser orientada por Ele, ser dirigida por Ele para escolhas certas, decisões certas, atitudes corretas. Então guarde isso no seu coração. A diferença de estar em Cristo não é que a gente é melhor ou pior, não é que nós somos mais ou menos santos ou pecadores, mas quem está em Cristo é capaz de tomar decisões que realmente transformam a sua vida, porque começa a viver para um novo propósito. É Ele que começa a guiar a nossa vida, é Ele que começa a dar direção, é Ele que começa a mostrar o caminho. Às vezes é mais longo, às vezes é mais difícil, mas o final é certo. Sabe, dezembro é mês de balanço. A gente começa a pensar, né, o que nós fizemos, o que a gente deixou de fazer, como é que vai ser 2026, qual vai ser o foco. E essa é uma hora de você tomar uma decisão que pode transformar a sua vida. Como é que você quer continuar a viver 2026? Viver para Cristo, guiado por Ele, ou por você mesmo? Você quer ir para Boturuçu ou ficar se perdendo na Tibiruçu? Tiribuçu, sei lá qual é o negócio assim. Porque tem gente que está assim, passa o ano todo achando que está indo para o lugar certo, está tomando a decisão certa, conhecendo as pessoas certas, fazendo as escolhas certas, e quando chega no final do ano, não era bem isso que eu pensava, não era bem isso que eu imaginava, não foi isso que eu planejei.
Paulo vai dizer, Jesus morreu para que quem vive não viva mais para si, no que acha, no que pensa. O meu amigo achou que estava certo, ele achou que tinha digitado certo, inclusive durante todo o caminho ele não tinha a menor dúvida de que ele iria chegar na hora certa, 30 minutos antes do evento. Mas qual não foi a surpresa quando chegou lá? Que percebeu que o caminho era errado, a rota era errada, e o lugar onde ele tinha chegado era o local errado. Sabe, nesse tempo de fim de ano, não sobre apenas metas materiais, mas espirituais, se você quer realmente tomar decisões que podem transformar a sua história, é preciso que você escolha quem vai guiar a sua história daqui para frente. Quem vai dirigir a sua história daqui para frente? A mudança começa quando você deixa de perguntar o que eu quero, o que eu gosto, o que eu penso. A mudança começa quando você começa a perguntar, Senhor, o que é que o Senhor quer? Qual é a sua vontade? Qual é o seu plano? Com quem é? Aonde é? Em que empresa é? Em que lugar é? Quanto tempo vai levar? Mas há uma terceira e última coisa que eu quero dividir com você nessa manhã, sobre decisões que transformam. Sabe, a primeira delas é lembrar que o amor de Cristo sempre vai ser o fundamento de decisões que transformam. É uma experiência pessoal com Jesus que vai te dar força e condições de tomar decisões verdadeiras que transformam. A segunda é essa certeza de que quem está em Cristo é diferente porque é capaz de tomar decisões que transformam porque vivem para um novo propósito. Entendem que a sua vida não é mais para si mesmo, mas é para aquilo que Cristo quer para a sua vida. Mas em terceiro e último lugar, decisões que transformam são possíveis para quem tem a sua vida nas mãos de Jesus, porque em Cristo, segundo o apóstolo Paulo, nós somos uma nova criação. E ser uma nova criação é uma decisão que transforma o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Paulo vai dizer, o verso tão conhecido de 2 Coríntios 5,17, ele não diz quem vai na igreja, quem tem uma religião, quem é bonzinho, quem faz tudo certo, quem dá dinheiro, quem isso, quem aquilo, mas ele diz quem está em Cristo. Quem está em Cristo, quem permanece em Cristo, quem tem um relacionamento com Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deixa-me dizer para você, por que ter uma experiência pessoal com Cristo é fundamental para poder tomar decisões que transformam? Porque o Evangelho de Jesus, guarde isso, escreva isso, escute isso. O Evangelho de Jesus, ele não melhora as pessoas. Não. O Evangelho de Jesus não melhora ninguém. O Evangelho de Jesus cria pessoas novas por dentro. Ele cria pessoas novas por dentro. Quem está em Cristo e permanece em Cristo, desenvolve um novo olhar sobre si mesmo, sobre o próximo, sobre a sua família. Sabe, tomar decisões que transformam é fruto de uma experiência pessoal com Jesus. Porque quando você está em Cristo, não é uma maquiagem espiritual, é um novo nascimento, é uma nova história. Não é só discurso, não é só fachada, não é mudar o jeito de falar, de vestir, de cantar, mas é um novo jeito de olhar a vida. Tomar decisões que transformam na sua vida passam por uma experiência pessoal e diária com Jesus, porque Jesus não remenda o velho, ele transforma tudo de dentro para fora. Ele quer fazer novas todas as coisas. Entregar a vida a Jesus e passar pelo batismo, como esses queridos aqui fizeram, é uma declaração pública dizendo, olha, a minha identidade agora está em Cristo e não no meu passado. Por que é uma nova criação? Você não tem como mudar o seu passado. Mas o passado passa a ser apenas uma referência e não mais um lugar de residência, como nós ouvimos ontem. Tem gente que não muda porque está presa no passado, a frustração do passado, o pecado do passado, a dor do passado, o abuso do passado, a mentira do passado, o vício do passado, a crise do passado, o abandono do passado, o divórcio do passado, a mentira do passado. Quem está em Cristo é capaz de tomar decisões que transformam, porque quem está em Cristo é uma nova criação, e isso transforma o passado, o presente, o futuro. O passado está lá, ele é referência, mas ele não é mais um lugar de residência.
Você tem novas perspectivas, novos sonhos, novas oportunidades, uma nova vida em Jesus. É por isso que o batismo, segundo Romanos capítulo 6, ele não salva ninguém, mas ele é o símbolo do que aconteceu quando você resolveu estar com Cristo. Quando a pessoa é mergulhada, o que ela está dizendo? Ela foi sepultada, ela morreu para uma velha vida. E quando ela é levantada das águas, ela simboliza um novo nascimento, uma ressurreição para uma nova caminhada. É o testemunho do que acontece com quem toma decisão. E a decisão que tem o poder de realizar a maior transformação na vida de um ser humano: derrotar a morte e garantir vida eterna. Decisões que transformam só são possíveis em pessoas que têm a sua vida nas mãos de Cristo. Porque em Cristo nós somos uma nova criação. Isso transforma o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Sabe, é como um documento antigo. Nós estamos numa época aí de renovação, de mudança de documentos. E alguém há pouco tempo foi fazer uma viagem ou algo, comentou comigo algo assim. E aí que quando chegou lá para fazer o que precisava fazer, a pessoa disse assim: olha, essa aí não é você não, não sou eu, essa identidade não é sua não. É sim. Não, mas com essa cara aí, com esse rostinho aí, a identidade era quando a pessoa tinha mais ou menos 20 e poucos anos de idade. Ela estava com 80 e poucos anos de idade. Ela falou assim: desculpe, essa identidade aí não serve. Essa foto aí não serve. Você está dizendo que é a sua identidade, você está dizendo que é você, mas me desculpe, só de bater o olho. E ela falou: segundo a lei, eu não lembro exatamente o que era o processo que está, você precisa tirar uma nova identidade, colocar uma foto atual. E quando você voltar e atualizar os seus dados, os seus registros, eu vou saber que é você e vou poder concluir. Sabe, estar em Cristo e tomar decisões que transformam é como você abrir mão de um documento antigo que na cruz do Calvário é cancelado. Um documento que diz que você não tem jeito, que você não pode, que você não vale a pena, que você não vale nada, que não há futuro para você, que o seu pecado te define, o seu erro te define, os seus fracassos te definem, seus medos te definem. Estar em Cristo te ajuda e te capacita a tomar decisões que transformam, porque quando você está em Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer que na cruz o escrito da dívida que havia contra nós, ele foi pago, ele foi cancelado. Esse RG antigo é cancelado na cruz do Calvário. E ele te dá uma identidade nova, um nome novo, uma perspectiva nova, uma história nova. Em vez de ser o fulano que fez isso, a Beltrana que fez aquilo, ciclano que agia daquela maneira, você recebe a identidade de filho amado de Deus, filha amada de Deus. Alguém para quem Deus tem um plano, tem um propósito, tem uma história. Nova vida em Cristo significa que o registro antigo é passado. E o Senhor diz a sua palavra: sou eu que em Jesus, porque você está em Cristo, perdoa os seus pecados e deles não me lembro mais. Porque você começa agora em Cristo um novo nome, uma nova família, uma nova direção. Talvez essa manhã você não esteja aqui por acaso. Talvez você veja esse lugar para celebrar o batismo de alguém que você gosta, você está aí no campus online, ou estava passando por aqui, ou foi convidado. Eu não sei, mas eu quero dizer para você, talvez você não esteja aqui por acaso. Talvez esse seja o dia em que Deus quer começar algo novo na sua vida. Talvez esse seja o dia em que Deus quer te ajudar e te capacitar a tomar decisões que vão transformar a sua história e a sua vida. Você pode escolher continuar como está e passar 2026, 2027, o resto da sua vida desse jeito. Ou você pode decidir dar o próximo passo, tomar uma decisão que vai transformar a sua vida. Escute isso. Não é só para 2026 não, mas uma decisão que vai transformar a sua vida para a eternidade. Para a eternidade. Porque eu não sei quantos anos eu ou você temos de vida, mas eu não me preocupo com quantos anos de vida, porque quando eu tomei a decisão que transformou a minha história, que foi entregar a minha vida a Jesus,
Nem a morte pode me separar do amor que Deus tem por mim, do propósito eterno que Ele tem para a minha vida. Eu não sei como a minha vida vai terminar aqui na terra. Mas eu tenho a certeza de como vai ser o começo dela depois que ela terminar aqui. Eu tenho certeza do propósito que Deus tem para a minha vida. Sabe, nova vida não é para quem é perfeito. Começar de novo não é para quem é perfeito. Mas é para quem crê e decide se entregar a Jesus, que tem poder para transformar a sua história. Deixar o passado como uma referência, não como lugar de residência. Mas para isso, no presente, você precisa estar em Cristo, escolher por Cristo, viver por Cristo. E viver a perspectiva de que coisas novas vão surgir dele para você. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. Hoje pela manhã nós celebramos quem decidiu seguir Jesus. E através do batismo, publicamente testemunhar essa decisão que marca a sua vida eternamente. E cada um tem uma história, cada um tem um jeito. Vocês viram aqui, a Laurinha foi numa campanha, na angústia que ela sentia. O Jailson foi no coração. Jesus falou com ele, não foi a esposa, no tempo dele disse, eu vou tomar essa decisão. A Nicole foi nas redes sociais, num processo que Deus vinha fazendo, mas quando ele olhou, é aqui, é nesse lugar, e esse é o momento. Mas por que eles tomaram essa decisão? Porque eles entenderam que essa decisão tinha o poder de transformar a história deles. Sabe, hoje nós celebramos a decisão de quem decidiu seguir a Jesus. Mas quem sabe esse também pode ser o dia da sua decisão. Você deseja recomeçar? Ou talvez recomeçar para nunca mais ter que recomeçar para sempre? Que quem está em Cristo não é remendado, não é reformado, não é remoldado. Quem está em Cristo, Ele dá o privilégio, a oportunidade de começar de novo de uma vez para sempre. De uma vez para toda a eternidade. É um processo. É um processo. Mas não é um processo que você vai e você perde, zero, perdi a salvação, ganhei, perdi. Não, você ganha e começa para sempre. Num processo de acerto e erro. Mas é um processo que vai por toda a eternidade. Sabe, o amor de Cristo te chama, te constrange e te convida. E nessa manhã eu queria, terminando essa palavra, convidar você a fechar seus olhos, por favor. E fazer 2 convites a você muito objetivos. O primeiro é para você que está aqui nesse lugar. Que está num tempo de mudanças. Dezembro é um mês de mudança, de reflexão. Dezembro é um mês assim. E que talvez está tentando mudar áreas da sua vida por muito tempo, de muitas maneiras, de muitas formas, e tem coisa que há muito tempo você não consegue mudar, não consegue transformar, está lutando, está pelejando. Nessa noite eu quero dizer para você que existe um Deus que ama você e que enviou o Filho dele na forma de um bebê, para que ele pudesse sentir exatamente tudo que você sente, e no final da sua trajetória pagar o preço para aquilo que você não era capaz de enfrentar e transformar e mudar, para dizer para você que nele ele pode fazer todas as coisas novas. Ele pode renovar, ele pode restaurar, ele pode te dar a oportunidade de recomeçar. Então deixa eu fazer 2 convites para você. O primeiro é para você que está aqui nessa manhã, que não tem uma experiência pessoal com Jesus, que está tentando mudar a sua vida do seu jeito, da sua força, por medo, por impulso, seja lá pelo que for. Mas que você crê que Jesus pode mudar a sua vida, pode fazer de você uma nova criação. Não remendar uma área da sua vida, não reformar, mas te capacitar a começar de novo. Você quer entregar a sua vida a Jesus essa noite, você quer estar em Cristo e deixar o passado só como uma referência, que está lá, não vai mudar, mas está na cruz de Jesus, ele pagou o preço, e olhar a expectativa de coisas novas, e quer dizer, Jesus, eu creio que você é o Senhor da minha vida, eu quero te receber como meu Salvador, eu quero que você seja o guia, a bússola, o radar. Eu quero viver para o Senhor, e eu creio que o meu passado está perdoado. As coisas velhas estão no passado, estão na cruz, e a cruz é suficiente para perdoar tudo. Você quer entregar a sua vida a Jesus essa manhã? Levanta a mão onde você está, eu quero orar por você. Se você nunca fez isso,
Se você quer dizer, Jesus, eu quero tomar essa decisão porque eu creio que Jesus pode transformar a minha vida e a minha história. Há alguém aqui nessa manhã? Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Alguém mais? Eu quero orar por você, eu não vou insistir. Mas se você percebe, entende que a sua vida precisa de transformação, e você já tentou de muitas formas, e se você crê nessa palavra que diz, quem está em Cristo é uma nova criação. Se o amor dele, capaz de abrir mão da sua glória, viver, morrer por você, te constrange e te diz, vale a pena, alguém que me ama assim, não vai me decepcionar. Levanta sua mão e diga, Jesus, eu quero tomar essa decisão porque eu creio que você pode transformar a minha vida. Há alguém mais? Eu quero orar para você em nome de Jesus. Você está no Campus Online, diga aí, eu recebo Jesus, eu creio que Jesus pode transformar a minha vida. Alguém mais aqui nessa manhã? Levanta sua mão em nome de Jesus e abaixa em seguida. Eu quero orar, quero fazer uma oração só por você. Se você quer experimentar Jesus e receber dele o poder para aquilo que você ser transformado na sua vida. Alguém mais? Eu quero fazer um segundo convite para você, meu irmão e minha irmã, que já é de Jesus, mas que talvez tem áreas da sua vida que estão ali encostadas, estão ali, e nessa manhã você entendeu que precisa renovar um compromisso, e começar 2026 o centro da vontade dele, deixar ele ser o guia, o GPS, precisa voltar a ser constrangido pelo amor dele, parar de viver a sua vida do seu jeito, com as suas escolhas, e quer começar o seu 2026 no centro da vontade de Deus, levanta a sua mão, eu quero orar para você em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe. Se você quer renovar o seu compromisso com o Senhor e começar 2026 no centro da vontade dele, deixando ele guiar as suas decisões, na certeza de que ele pode transformar áreas da sua vida, você já é dele, mas não tem dado a ele o controle. Levanta sua mão em nome de Jesus, eu quero, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe. Áreas que estão sem direção, você perdeu o rumo, Jesus te abençoe, porque talvez você trouxe para o seu controle, você trouxe para a sua mão, para a sua agenda, para o seu recurso, e você perdeu a perspectiva de que você está nele, e ele pode fazer novas todas as coisas, ainda esse ano, no ano que está para chegar. Você crê nisso? Diga para Jesus, Jesus, eu quero renovar o meu compromisso, eu quero permanecer, estar conectado com o Senhor e dar ao Senhor a direção da minha vida. Alguém mais? Eu quero orar e terminar esse momento orando por você. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Você que está no Campus Online tomando essa decisão, que Jesus te abençoe. Quando Cristo entra na vida, guarde isso. Creia nisso. Ele muda. Quando você decide segui-lo, a história recomeça. Quando Cristo entra na sua vida muda. Mas quando você decide segui-lo, a história recomeça. Eu não sei que área está bagunçada na sua vida, mas o Cristo que nós celebramos o Natal, ele pode fazer novas todas as coisas. Deus, nessa manhã, que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, confirme essa palavra em cada coração, e que teu Espírito nos convença e nos capacite a tomarmos decisões que produzam transformação na nossa vida. Eu quero apresentar ao Senhor, em nome de Jesus, esses irmãos e irmãs e essas pessoas queridas que levantaram as suas mãos. Primeiramente, aqueles que pela primeira vez estão publicamente confessando a sua fé em Jesus, estão decidindo e tomando a decisão que vai transformar suas vidas por toda a eternidade. Deus, esses que estão entregando a sua vida a Jesus, marca o nome deles, escreve o nome deles no livro da vida, sela e marca a vida deles com o teu Espírito, que nessa manhã eles sintam a tua presença em nome de Jesus. Nós declaramos aqui no mundo espiritual que eles são do Senhor, a vida deles, passado, presente e futuro, pertence ao Senhor. A partir de hoje eles são nova criação, as coisas velhas estão no passado. Que eles vivam a expectativa do novo do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Deus, eu quero apresentar também meus irmãos e irmãs, que reconhecem que, apesar de estarem no Senhor, não tem dado ao Senhor o controle das suas vidas. Que em nome de Jesus o Senhor guie, o Senhor mude, o Senhor restaure, o Senhor transforme, o Senhor faça novas todas as coisas. E que, guiados pelo Senhor, tantas quantas coisas precisam ser transformadas e mudadas, o sejam pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor e para a glória do Senhor.